Saudamos toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Teremos o privilégio de estudarmos nessa oportunidade um tema muito desejado por todos nós, que são os decretos de Deus, a predestinação e o livre-arbítrio. Iremos começar fazendo a leitura de Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36, quando diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, todas as coisas existem porque pertencem a ele, porque foram feitas por ele, porque existem para ele. Toda a existência, ele é antes de todas as coisas, e ele vive, sobrevive e decretou tudo eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, tua é a glória, teu é o domínio, teu é o poder, tua é a majestade, tua é a eternidade, teu é o mundo e tudo que nele habita, te pertence, todos nós te pertencemos, somos teus filhos, o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor fala conosco, porque nós temos uma relação de pai e filho. Fomos escolhidos pelo Senhor para isso. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os decretos eternos de Deus são o plano soberano, eterno, imutável e sábio, pelo qual Deus determinou tudo o que acontece para a sua glória, tudo o que existe para a sua glória. E nós temos o nosso material, a nossa apostila aí, que começa no primeiro ponto falando sobre os eternos decretos de Deus e a predestinação, ou seja, Deus decretou todas as coisas e as predestinou, deu um destino para elas. Ele destinou toda a existência humana. Os seus decretos são o seu plano eterno e soberano, pelo qual Deus ordenou todas as coisas antes da fundação do mundo. Então Deus determinou, predestinou tudo que existe. Ele decretou todas as coisas. Isaías 46:10 afirma que o Senhor decretou todas as coisas antes da fundação do mundo. Mesmo assim, Deus decretou o mal, Deus decretou o pecado, mas Ele não participou, não usufruiu, não experimentou o mal, não experimentou o pecado, porque Deus criou todas as coisas para a sua glória. Se Ele não tivesse decretado o mal, decretado
o pecado, o mal e o pecado não existiria. E Deus criou o homem, e Deus decretou a existência humana, decretou a realidade da vida humana, e criou o homem santo, criou o homem puro, e orientou para que o homem obedecesse aos seus decretos. E o Senhor chamou a atenção do homem, e no capítulo 2 de Gênesis, o Senhor falou para o homem, depois de ter criado também a mulher, orientou e disse que o homem foi criado para viver uma vida de obediência, e o homem resolveu não atentar ao ensino do Senhor relacionado à obediência. E aqui nós temos já o conhecimento de que os anjos, uma terça parte do céu, saiu do seu estado original e, por causa do orgulho e da vaidade, eles quiseram ser igual a Deus, e o pecado entrou no mundo da existência humana, e Lúcifer, que era um anjo de luz, um dos três principais, como nós sabemos, resolveu, no seu orgulho e na sua vaidade, e agora, visitando a criação de Deus, o homem e a mulher, no capítulo 3 de Gênesis, a serpente mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, colocando uma dúvida no mandamento do Senhor. Um diálogo entre o diabo e os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A primeira coisa é que o diabo colocou uma dúvida no mandamento do Senhor, perguntando: é assim que Deus disse? E a mulher responde: sim, Deus disse que não comereis. Então a serpente vai lançar a segunda seta. Disse a mulher: certamente não morrereis. A mentira da serpente iludindo o casal. Porque Deus sabe, versículo 5, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. Agora, terceira artimanha, terceira malícia do diabo é chamar Deus de mentiroso. Por isso que não tem solução de salvação para o diabo e seus anjos. Lançou dúvida, afirmou que não morreria e agora disse que Deus está mentindo. Na continuação, a sedução da entrada do pecado. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então os dois desobedeceram ao Senhor e entrou o pecado na raça humana. Mesmo Deus tendo decretado a entrada do pecado no mundo, o homem foi livre para tomar o pecado e participar. Que vem a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É um mistério revelado, mas
nós não conseguimos entender completamente, mas nós sabemos que quando queremos fazer o bem, nós fazemos, e quando nós queremos fazer o mal, também nós fazemos. Nós somos livres. Então foram abertos os olhos, versículo 7, de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Voltando à nossa expectativa da doutrina dos decretos de Deus e da predestinação, agora na segunda folha da nossa apostila, a doutrina da predestinação. A doutrina que ensina os decretos eternos de Deus. Abramos ainda a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, quando nós encontramos o ensino a respeito da predestinação. A predestinação é um ato soberano de Deus, pelo qual Ele escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos. Agora nós estávamos falando sobre os decretos de Deus eternos, e agora estamos falando sobre predestinação, sobre a doutrina da predestinação e a predestinação para a vida eterna daqueles que seriam salvos, segundo o beneplácito da vontade de Deus, e não com base em méritos humanos ou fé prevista. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. E nós lemos assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui nós encontramos uma parte do ensino bíblico dizendo que Deus conheceu antes da fundação do mundo, porque Ele predestinou. Alguns arminianos dizem que Deus conheceu, por isso que predestinou. Conheceu aqui significa relacionou-se. Deus conheceu Abraão e o salvou. Deus se relacionou com Abraão e salvou Abraão. Porque para Deus salvar, Ele primeiro precisa se relacionar, para que aquele que se relaciona com Deus entenda o que ele está ouvindo. Então Deus conheceu, Deus participou de uma ação reveladora. Deus se revelou. Conheceu aqui significa revelou. Deus se revelou, Deus predestinou. Então Deus participou, teve intimidade, predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, ou seja, Deus predestinou para serem iguais a Cristo. E Jesus é o primogênito, Ele é o primeiro que ressuscitou e o único. Agora Ele vai explicar no 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Então Ele conheceu, Ele se relacionou, Ele predestinou e Ele chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, aqui é o plano completo da salvação. Ele predestina, chama pelo Evangelho, chama pelo Espírito Santo, aplica a obra da salvação, justifica
depois de produzir o novo nascimento, converte, salva, produz fé, e a estes ele justifica, declara justo. E os que ele justificou, glorificou, ou seja, já está na eternidade com Cristo, no novo céu e na nova terra. Glorificou é que já colocou dentro de uma escolha eterna, não só a salvação, a obra da salvação, mas a eternidade do novo céu e da nova terra, dentro da sua predestinação. Destinou para isso. Significa que aquele que quiser desistir, não pode. E aquele que puder, não quer, porque já experimentou. Eu não conheço ninguém que conheceu a graça da salvação e a despreza. Alguns até se desviam um pouco de tempo, mas depois o Senhor, com a sua graça amorosa, redime e restaura novamente. Então, nós temos aqui a doutrina da predestinação de forma clara. É determinado de antemão, segundo a vontade soberana de Deus. Significa predestinação. Deus escolheu, mas não escolheu porque previu a fé. Alguns dizem que Deus escolheu porque preveu a fé. Mas Efésios 2, 8, quem pode citar? Porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós. Versículo 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Até as boas obras, ou seja, até as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa vida de obediência, o Senhor preparou. Ele não só predestinou a nossa salvação, mas Ele predestinou a nossa vida de comunhão. Então, a nossa vida de santificação, o nosso desejo de vida eterna, o Senhor predeterminou e predestinou todas as coisas. E nós podemos perguntar: qual o objetivo da predestinação? A glória da graça de Deus em Cristo. É Deus derramar a glória da salvação, a glória que está em Cristo, a glória da salvação, derramar na nossa vida de forma abundante. O livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz: para o louvor da sua glória e graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então Deus se agradou em Cristo de nos salvar, e nos salvou por causa de Cristo, e nos salvou para Ele, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós concluímos a doutrina da predestinação, e nós podemos ainda abrir para perguntas, porque nós vamos entrar agora no segundo ponto, que é a predestinação e o livre-arbítrio. Alguns dizem que Deus predestinou porque sabia que o homem iria crer, e a doutrina reformada diz que Deus predestinou porque sabia que o homem não ia crer. Então, existem aqueles que acreditam numa fé prevista. Deus preveu a fé e por isso escolheu. E existe o ensino reformado que diz: porque Deus viu que não haveria fé, Ele resolveu escolher e produzir fé. Mas antes, nós podemos deixar aberto para tirar alguma dúvida sobre a doutrina da predestinação e dos decretos eternos de Deus. Predestinação, Deus tirou nós porque Ele viu, será? Que viu que nós não merecíamos, e Ele olhou para a misericórdia por nós, predestinou. Isso.
Ele olhou para nós e viu que nós não tínhamos recurso nenhum, que nós estávamos mortos. Assim como disse nosso irmão Lorival, eu queria ter me convertido antes, e a gente ia numa estrada onde só estava a natureza do Senhor. E eu disse para ele: você não podia fazer nada pela sua salvação antes, e agora você não pode perdê-la de jeito nenhum. O importante é que você é o eleito do Senhor. E ele repetiu, disse: eu queria ter servido ao Senhor muito antes, mas nem isso ele pôde se converter antes, porque é Deus que converte até no dia e na data que ele mesmo quer. Pois não, presbítero? Pastor, quer dizer que a predestinação, ela está diretamente relacionada com o conhecimento. Deus começa a se relacionar com a pessoa. Seria isso? Isso. No texto de Romanos, ele convive com ela e a salva. Então, primeiro ele traz a revelação de Jesus Cristo. Abraão teve uma intimidade com Deus quando ele disse assim. Abraão não era crente. Abraão morava em Ur dos Caldeus. A Caldeia já está dizendo caldeirada, confusão de deuses, muitos deuses. E o Senhor chama Abraão e diz a ele: sai da tua casa e sai da tua parentela. Então o Senhor se relaciona com ele salvadoramente. Deus tinha predestinado antes da fundação do mundo. Aqui no texto ele coloca a relação primeiro do que a predestinação. Mas Deus primeiro predestina e depois ele se relaciona. Porque se ele não se revelar ao homem, o homem não pode encontrar a salvação. Não sei se foi claro, mas quer falar mais alguma coisa dentro desse ponto? Eu penso que não sei, é o que eu penso, né? Que a predestinação é o chamado de Deus na nossa vida. Exatamente. O chamado de Deus na doutrina bíblica significa que Deus chama eficazmente, chama pelo seu Espírito. O Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração e nós nos convertemos naquele dia, quando nós fomos pelo Espírito Santo abertos os olhos do nosso entendimento espiritual. E Deus chamou e nos salvou, se revelou, e primeiro Ele nos salvou. Quando nós fomos salvos, nós percebemos. Aí nós passamos a crer porque nós percebemos. Então agora nós temos uma doutrina que contrapõe a doutrina da predestinação, que é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o ensino que diz que Deus escolheu o homem porque sabia que o homem ia crer. E a predestinação é o ensino que diz que Deus escolheu o homem porque sabia que o homem não ia crer. Deus é absolutamente soberano. O ser humano é moralmente responsável pelos seus pecados, mas ele não consegue sair deles. O homem, no seu estado natural, depois da queda, ele não tem livre-arbítrio. Ele tem responsabilidade e consciência de que ele está errado, mas ele não tem força espiritual para sair do seu estado de pecado. Provérbios 16:9 nos chama atenção para a condição de pecado, para a condição de pecaminosidade, e que o homem está numa situação que ele não tem vontade de se redimir dos seus pecados, quando diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
se Deus não dirigir os passos, os planos de cada um dos seres humanos são perdidos. O Evangelho de João 8:44, nós encontramos o ensino que diz assim: quando os homens estão tentando, 8:34, quando os homens estão tentando se defender, Jesus diz que todo aquele que comete pecado está preso ao pecado. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então o homem, ele é escravo do pecado, ele está perdido, ele não tem direção, ele é guiado pelo pecado. E Efésios 2:1-5 vai dizer, alguém pode repetir comigo? Ele vos deu vida, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele nos deu vida. O apóstolo está dizendo que ele deu vida aos mortos, e os mortos que não receberam vida estão segundo o curso desse mundo, segundo os demônios e os seus anjos, segundo os ensinos desse mundo contrário ao ensino de Deus. E ele afirma no versículo 3 que todos nós andávamos assim. E teve um momento que o Senhor interviu pela sua riquíssima misericórdia. O versículo 4 diz que ele nos salvou. E diz que depois de mortos passamos a ter vida. Significa que aqueles que estão mortos não podem ter vida se o Senhor não intervir e não salvar graciosamente pela sua ação transformadora, renovadora, e o nome que é dado a isso é novo nascimento. Então o homem não possui livre-arbítrio, mas o homem entende que ele tem livre-arbítrio. Quando você conversa com as pessoas, elas dizem que elas são livres para escolher, e que elas irão escolher uma hora dessa, um dia desse. Elas não são livres, mas elas são livres ao mesmo tempo de vir à igreja, mas nem força para isso elas conseguem. Quantas pessoas temos evangelizado e quantas pessoas vêm à casa do Senhor? Aqueles que vêm à casa do Senhor são aqueles que o Senhor mesmo traz. Bora tomar um remédio. Então, queridos, nós temos essa realidade que as pessoas se sentem livres. Elas não se sentem presas, amarradas. Por isso que surgiu essa doutrina do livre-arbítrio, que a pessoa é livre. Ela é livre para pensar, ela é livre para agir, mas ela não consegue agir em direção a Deus. Ela não consegue agir em relação à nova vida que ela precisa ter em Cristo. Dentro desse ponto, quem quer fazer
alguma pergunta ou alguma observação ou algum acréscimo? Pastor, o senhor está falando do livro, especificamente em relação ao pecado, né? Porque falam também de livre Agência. né? Qual que é a diferença entre o livre-arbítrio e a livre? É praticamente a mesma coisa. É o direito e a capacidade que o homem tem de se voltar para Deus. E por isso nós precisamos entrar nesse terceiro ponto, que o homem não tem livre-arbítrio, não tem livre agência. Ele tem direito de escolha, mas ele só escolhe ao contrário. Ele tem direito a dizer: eu vou seguir a Cristo. Ele tem direito de dizer: eu não vou seguir a Cristo. Agora, ele não tem a capacidade de tomar uma decisão em direção a Cristo. Toda direção que ele toma é contrário. Ele não consegue obedecer seu instinto, seu coração e dizer: a partir de hoje eu vou seguir a Jesus. Porque como é que ele vai seguir alguém que ele não conhece? Não é verdade? Então, nós vamos entrar aqui agora no terceiro ponto, que são os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. É um quadro comparativo. E ele começa com o primeiro ponto, que é a depravação total versus a capacidade humana de escolher a Cristo. O homem é completamente pecador, ou o homem tem condições de escolher o Senhor Jesus. Nós vimos que o pecado entrou no mundo. Agora nós vamos ver a condição do homem. Romanos 3 está aí na posteira de vocês. Quem achar, pode fazer essa leitura, por favor. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça bem, não há nenhum só. Veja como o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, orientando aqueles irmãos com relação àqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não se converteram. O apóstolo ensina que não tem nenhum que conhece a Deus, no sentido de que aqueles que não conhecem a Deus, eles estão num estado instruído pelo versículo 10 do capítulo 3, que afirma que está escrito em vários outros textos do Velho Testamento: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda o Evangelho. Não há ninguém que busque a Deus. Deus estabeleceu o seu governo sobre a raça humana. E ele governou sobre os patriarcas. Chegou um período que o seu povo disse: Senhor, nós queremos um rei. E o primeiro rei veio Saul, o segundo veio Davi.
Porque eles não queriam mais Deus no governo, porque eles não entendem. Eles acham que não precisam do governo de Deus. Eles querem criar o seu próprio governo. O que acontece? Versículo 12: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só sequer. Mas se a gente for declarar mais ainda, agora vai declarar o resultado do coração. O versículo 13 diz: a sua garganta é um sepulcro aberto, com suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, venenos de víbora, de cobra, serpente estão nos seus lábios. Versículo 14: cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, eis seus caminhos, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E assim é a condição da raça humana. E o que acontece é que em 1600 da existência histórica apareceram alguns homens discípulos de Armínio. Armínio foi um homem, um pastor, que ele contrapôs a doutrina reformada da igreja, e ele criou os 5 pontos para contrapor a doutrina reformada da queda e restauração. A primeira doutrina foi que o homem não é totalmente pecador, que o homem ainda tem na sua alma uma condição espiritual para se chegar a Deus e se arrepender. Então ele resolveu ensinar que o homem tem um livre-arbítrio para escolher a sua salvação. Mas com o tempo ele entendeu que não tinha muita base o que ele ensinou. Os seus discípulos resolveram formalizar, estruturar 5 pontos que eram uma ideia já de Armínio, mas ele já tinha desistido. E os seus discípulos, em primeiro lugar, disseram que o homem tem livre-arbítrio e ele não é totalmente perdido em delitos e pecados. Segundo ponto que eles defenderam foi que Jesus Cristo morreu para salvar todos, e que todos podem serem salvos por Jesus, mas que mesmo que Jesus salvou a todos, nem todos serão salvos, porque todos não querem, porque têm livre-arbítrio. Terceira posição dos discípulos de Armínio foi que a eleição é condicional. Deus escolhe o homem condicionalmente, ou seja, depende da condição humana. Deus escolhe o homem e Deus elege o homem. E essa escolha é condicional. Se o homem quiser, o homem vai ser salvo. E se ele não quiser,
ele não será salvo, ele é livre, tem livre-arbítrio. Quarto ponto é que a graça de Deus ela pode ser resistida, e que o homem pode resistir à graça e não ser salvo, mas ele também pode aceitar a graça e ser salvo. E o quinto ponto dos discípulos de Armínio foi que o homem é salvo, mas não é salvo para sempre. A perseverança dos santos depende do crente. Ele vai perseverar, mas se ele se desviar, ele perde a salvação. Esses foram os 5 pontos. Agora Calvino já está morto, já fazem mais ou menos 60 anos, e os discípulos de Calvino veem essa barbaridade e escrevem os 5 pontos do calvinismo, do qual nós cremos e temos defendido como igreja. Primeira defesa que nós fazemos foi aquela que nós vimos, que todo homem é pecador, há depravação total e que o homem não tem livre-arbítrio porque ele está morto em delitos e pecados. Segunda é que Jesus morreu para salvar aqueles que ele mesmo resolveu salvar. E essa expiação, essa salvação, ela é limitada. Jesus, os discípulos de Calvino defenderam que Jesus morreu e ressuscitou para salvar um número de pessoas, e esse número que ele escolheu, esse número foi salvo, e nem será salvo mais um, nem menos um, mas o número está garantido, e no dia da vitória, no dia do julgamento final, ele irá demonstrar que ele realmente deu a vida por aqueles que foram salvos. Vamos ver o que diz o Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 11. Eu estou no segundo ponto, que é o terceiro aqui, que ficou expiação limitada, geralmente fica no terceiro, mas eu entrei logo nele porque a eleição incondicional é o segundo. Nós vamos voltar depois para a eleição incondicional. Então a expiação limitada significa que Jesus morreu por um número, e esse número ele irá alcançar. E o versículo 11 do capítulo 10 diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus está dizendo que ele é o bom pastor, e que ele, como bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. No capítulo 17 do mesmo Evangelho, o Senhor Jesus está orando. Ele está orando por quem? Jesus está orando pelos seus discípulos. E Jesus eleva os olhos para o monte, no capítulo 17, orando, e falou assim: levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique, assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então aqui Jesus está dizendo que ele deu a vida eterna a todos aqueles que o Pai entregou para ele para a salvação. E a vida eterna é esta, versículo 3: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus, em todo esse capítulo, ele vai dizer que deu a vida pelas suas ovelhas, e as suas ovelhas receberão a mensagem da salvação.
e Jesus morreu por um número, e esse número não se perde. Ele ainda diz: eu te peço que não os tires do mundo, mas os livres do mal. Jesus diz: eu tenho outras ovelhas que não estão aqui nesse rebanho, mas eles irão se converter mais na frente. Lá depois, muitos irão se converter. Então Jesus, ele afirma que ele deu a vida para salvar aqueles que o Pai lhe deu. Então Jesus morreu por um número exato. Então a gente viu 2 pontos aqui. Primeiro, que todo homem é pecador. Segundo, que Jesus morreu por um número exato. Porque se Jesus morreu por um número maior e ele não alcançou, ele perdeu a evidência de ser Deus. Ele perdeu a autoridade de ser totalmente Deus glorioso, segunda pessoa da Trindade, que criou todas as coisas pela força do seu poder, e tudo o que ele criou se fez, e nada do que ele fez passou a existir. Então Jesus é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas e o Salvador dos seus eleitos. Se ele morreu por um número e ele não alcançou, ele perdeu a divindade. Ele não tem condições de ser Deus. Então ele tem que salvar o número pelo qual ele veio morrer por ele. Dentro destes 2 pontos, alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma observação? Interessante, pastor, que essa semana eu conversei com o pai, ele falou, eu sei que eu preciso, né? Buscar, eu sei que eu preciso da igreja. As pessoas parecem que elas sabem, mas não conseguem, né? O que o senhor falou. Elas não têm força. É a total limitação mesmo da pessoa. Mas se Deus não levar, Exatamente. nós não temos poder para isso. Interessante que você conversa com muitas pessoas, elas falam, eu sei que eu preciso, né? E você tem alguma coisa, né? Existe uma consciência da necessidade de Deus, mas não existe uma espiritualidade para reagir a essa necessidade. Dentro dela entende, né, que ela foi criada, que há um Deus, que há uma necessidade disso, mas ela não consegue, né? Então não tem mesmo essa capacidade. E é o terceiro ponto exatamente que os arminianos defendem, que a eleição é condicional, depende da condição humana. O homem pode aceitar ou não a eleição de Deus, ele pode rejeitar. Ele é o eleito, mas ele pode rejeitar. E os discípulos de Calvino ensinaram não. O homem não tem condição de aceitar a Cristo, mas ele tem responsabilidade diante disso. Porém, a eleição não depende da condição humana. Efésios 1, 4 e 5, alguém pode ler? Esse ponto agora porque a estabilidade, a insegurança, essa questão de eu posso perder essa salvação, gera Um desespero, né? né? É o 5º ponto. A gente está indo para a eleição agora, no versículo 4 e 5 do capítulo 1 de Efésios. Como também, Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então ele está dizendo aí que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nos escolheu não só para a salvação, mas também para a santificação. Então, essa escolha da salvação, ela vem junto com a escolha da santificação. Quem pode ler Romanos 9, 11, que é conclusivo em relação à eleição eterna de Deus, e que aqueles que foram eleitos não por causa da sua condição, mas por causa da predestinação de Deus. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras,
mas por aquele que chama. Ele está citando um texto do Velho Testamento, não é isso? Ele está dizendo a respeito de Sara, a respeito de Isaac, a respeito de Rebeca, a respeito do povo da era patriarcal, e porque nenhum ainda tinha nem nascido, eles não tinham ainda existido, nem tinha tido feito o bem nem o mal, e o propósito de Deus já tinha sido, segundo a eleição de Deus, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Então o texto está dizendo que aqueles que foram salvos, antes deles terem nascido, e eles não foram eleitos segundo suas decisões, mas porque o Senhor, segundo a sua graça, elegeu e no tempo certo os chamou para serem salvos. Então esse é o terceiro ponto, que a eleição não depende do homem, depende de Deus. O quarto ponto... Agora, eu acho que a diferença dessa forma de crer, né, a opinião do calvinista, ela tem a ver com uma cosmovisão bíblica, né, e nós cremos na tenda, que é aquela alcançou todos os seres humanos. Vai ler o texto de Romanos 5,12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e veio o pecado à morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nós queremos partir daí. Exatamente. Se Deus não escolher, se Ele não eleger, não tem como o homem ser salvo. Todos os homens. Então a partir daí a nossa... Agora o quarto ponto é que é um pouco mais complicado, que os arminianos dizem que o homem pode resistir à graça de Deus. E a pergunta é: alguém pode resistir à graça salvadora? Absolutamente ninguém pode resistir à graça salvadora. Vamos ver Romanos 6, 37. Aliás, João 6, 37. Nós encontramos essa narrativa depois da eleição, que não depende da condição humana. Nós encontramos no capítulo 6 o chamado eficaz, que vence o coração humano e salva o homem, porque não tem como não ser salvo depois que esse evangelho alcança o coração. Alguém pode ler? Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ou lançarei fora. Ele está dizendo aí que tudo que o Pai dá virá a Ele, se referindo a pessoas, e quem vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Ou seja, não tem como o Pai se revelar a alguém, e esse alguém não ir em direção a Cristo. E aquele que vai em direção a Cristo, Cristo o salva. E depois que Cristo salva, Cristo não tira dele a sua salvação. Ele não resiste essa salvação. O capítulo 16 de Atos, no versículo 14, faz a seguinte afirmação. Atos capítulo 16, 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Veja uma coisa: Lídia estava na beira de um riacho quase, com as irmãs orando, e o apóstolo Paulo, viajando, parou na cidade de Tiatira, e o versículo 14 diz que uma mulher chamada Lídia
vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ouvisse atenta ao que o Paulo dizia. E o texto diz no versículo 15: e depois que foi batizada ela em sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, o Senhor abriu o coração. É uma graça irresistível. Vamos repetir Efésios: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, nem a salvação, nem a fé vem de vós. É dom de Deus. Porque até se fosse um dom humano, alguém tinha do que se gloriar. E ele diz: não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, não é um dom humano. Se alguém pode resistir à graça, esse se torna mais poderoso do que o poder transformador de Cristo. Mas nós sabemos que quando a graça de Deus entra no coração humano, entrou no meu coração, no seu coração, nós não conseguimos resistir a essa graça que nos salvou. E o último ponto é a perseverança dos santos. Os eleitos perseverarão, continuarão, permanecerão firmes, perseverarão até o fim. Está na penúltima página da nossa apostila, que diz assim: o crente perde a salvação? Alguém diz: olha, alguém viveu na igreja 10 anos, abandonou a fé e nunca mais voltou. Não teve fé. Porque quem tem fé não abandona a fé. Quem tem salvação não abandona a salvação. Quem é que jamais vai querer experimentar as penas da condenação eterna, podendo andar no caminho do Senhor, perseverando até aquele grande dia? João 10 está aí na nossa 10, 28 e 29, nós encontramos esse ensino, essa instrução sobre a perseverança dos santos. Versículo 28: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão ou da mão de meu Pai. Então tem um pai e um filho segurando a ovelha pela mão, e a ovelha que o pai deu, ninguém pode arrebatar de sua mão. E Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O crente não pode perder a salvação. Se ele pudesse, ele não queria, e se ele quisesse, ele não podia, porque a graça de Deus, que é irresistível, fará com que o crente persevere, continue, submeta a essa obediência ao Senhor da vida de santificação. Teologia reformada rejeita esse ensino de que o crente pode perder a salvação. A salvação é inteiramente obra do Espírito de Deus, da graça de Deus. Cristo é o centro do plano eterno do Senhor, e eu estou na última página. A glória pertence somente a Deus, e Ele nos salvou pela sua graça e pelo seu poder,
eu vou concluir lendo o primeiro versículo que li quando nós estávamos começando essa aula, que diz que por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória eternamente. Amém. Com humildade, quebrantamento, gratidão pela escolha que Deus enviou seu Filho para nos salvar e nos alcançou, nos dá segurança. A salvação não depende da nossa força, nós vimos, mas da fidelidade de Deus em cumprir o fato de que Cristo veio dar vida por cada um de nós, e teremos um coração grato em adoração, reverência, e não teremos orgulho da nossa salvação, porque nós não fizemos nada para tê-la, mas temos um coração grato e exaltamos ao Senhor, agradecendo, dizendo: Senhor, muito obrigado pela tão grande salvação. Iremos pregar esse Evangelho, iremos testemunhar dessa salvação, e iremos achar, iremos encontrar os teus eleitos, pregaremos para ele. Essa é a garantia. Então, a doutrina da soberania de Deus, para concluir, dos decretos eternos de Deus, mostra que Ele é um Deus diferente de todos os deuses criados. Ele é eternamente autoexistente pelos séculos dos séculos, pela força do seu poder, e decretou todas as coisas, nos predestinou, nos elegeu um povo para si antes da fundação do mundo. Estamos garantidos por causa da sua soberania e grandeza, e nós temos o privilégio de entendermos que a doutrina da predestinação, ela garante a nossa salvação. A doutrina da eleição, ela nos traz a segurança que nós não iremos nunca perder essa tão grande salvação. Que o Senhor nos dê graça, que nós venhamos a lutar na nossa perseverança em uma vida de retidão, uma vida de santificação, uma vida de evangelização, anunciando às pessoas, e por fim, aquelas pessoas que são eleitas, que nós tivemos o privilégio de pregar para elas, elas se converterão. É garantida a nossa pregação. Outra alegria e satisfação da doutrina da eleição é que os eleitos, eles virão. Nós somos os meios pelos quais Deus resolveu estabelecer para que os seus eleitos sejam salvos. Ele usa a sua igreja, eu e você, propagando esse ensino da soberania de Deus, a escolha de Deus e a sua salvação. Alguém tem alguma pergunta, algum acréscimo? Depois nós iremos orar. O interessante, pastor, tudo que nós ouvimos, estamos ouvindo, não podemos deixar, né? Porque é a verdade. Nós temos que aceitar, crer e guardar no nosso pensamento, no nosso coração. Como Jesus disse na predestinação, né? Ele morreu por todos, pela humanidade, pelo mundo. Como nós podemos, posso pensar, morreu por todos, mas nem todos aceitam. Exato. Creio. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E os que são escolhidos, esses recebem a fé. Amém? Quem mais quer falar alguma coisa? Pois não, meu querido. Essa questão, pastor, que a discussão, muita discussão que se teve, né, com relação ao calvinismo e ao arminianismo, a gente percebe nesse ponto do arminianismo que tem uma exaltação do homem. Exato. Ele tem o poder de escolher, então assim, existe muita exaltação dele, do homem, né?
E aqueles que acreditam nessa teoria, eles acreditam que eles creem. Que não foi um mover de Deus que trabalhou no coração deles, mas que eles creem. Certa vez um homem dizendo assim: eu preguei para 2 pessoas no hospital. Um creu e o outro não creu. Porque ele que creu é porque ele quis crer, e o outro não creu porque não quis crer. E justamente dá para entender que um Deus moveu o coração do outro não moveu o coração. Exatamente. Então parece ter no fim, as pessoas querem se exaltar, assim, que eu escolhi. Então, assim, sempre a exaltação dele, ele individualmente escolheu. E o maior desespero disso é que ele pode perder essa salvação em qualquer esquina, em qualquer calçada, em qualquer estrada. Ele pode, no meio do caminho, desistir, porque foi ele que escolheu, né? E o ensino reformado é que aquele que escolheu vai desistir. Agora, aquele que Deus escolheu não desistirá. Tentará de algumas vezes, mas não conseguirá. Quer concluir? Pode continuar. O pastor leu essa passagem de Atos, né, de Paulo em Filipos, né, que Deus moveu o coração abriu, né, o entendimento de nós temos também no Antigo Testamento, no livro de Daniel, quando Daniel está diante das iguarias do imperador lá de Nabucodonosor, e ele decide não se contaminar. E é muito claro que esse decide vem de Deus, não vem dele, né? E existe aquela passagem que ele chega para o eunuco lá, que era responsável por servir, ele pede. E a Bíblia diz que Deus, ele achou graça no coração do eunuco, do chefe, né? E essa achou graça, ele quer dizer assim, Deus moveu o coração. É verdade, Deus moveu. Então, assim, a gente vê assim, para quem não acredita, né? Porque quando a pessoa fala que não acredita, que ele crê no livre-arbítrio, ele crê que ele tem o poder de tomar e que Deus não vai interferir. Como ele não escuta claramente a voz de Deus, ele não entende que até aquela decisão que ele tomou foi movida por Deus. E aí nós temos clara a decisão de um eunuco, né? Que achou graça naquilo que Daniel propôs para ele. E acabou cumprindo o primeiro item que o senhor colocou aí na escola, né? Que é a questão dos decretos eternos de Deus. Não tem Se dúvida. ele decretou, quem é a criatura que vai contra o Criador? Exatamente. Não e aí, tem só como. mais um ponto. À vontade. Muito que eu vejo assim, dos enganos desse entendimento, eles partem do entendimento do tempo. Então, quem fala de predestinação, eu já vi pastores defender a predestinação no sentido assim: não é que ele predestinou, se está predestinado é como se fosse um plano, que durante esse plano pode haver mudanças. Então, por isso existe predestinou. Então, a pessoa está dizendo assim: Deus viu no futuro, né? Então, ele está prendendo Deus ao tempo, como se Deus não pudesse se mover no tempo. E o primeiro versículo da Bíblia diz que não existia nada quando ele criou, inclusive o tempo. Logo, Deus não está preso ao tempo, ele não está parado no presente, e ele tem uma visão do futuro, e aí, por essa visão do futuro, não, ele é o dono do tempo, ele está no passado, presente e futuro, ele que criou todas essas coisas, tamanha a grandeza dele, ele não se prende a isso aí. Logo, acreditar que ele teve uma visão do futuro e baseado nisso, seria acreditar que Deus, em certos momentos, ele tem dúvida. E Deus não pode ter dúvida, senão ele não é Deus. Ele sabe exatamente o que vai acontecer e como vai acontecer e como mover todas essas peças que existem para que os seus decretos eternos sejam cumpridos, porque senão ele não é Deus. Isso. Ele necessita de que se cumpra todos os seus decretos, como tem se cumprido. E o pensamento reformado, para a gente finalizar, diz assim: um dos pensamentos, ou uma das afirmações: você não escolheu quem seriam os seus pais. Não é verdade?
Você não escolheu aonde você iria nascer, nem o seu nome. Nem o seu nome você escolheu. Você pode trocar ele no cartório depois de adulto, mas você não escolheu o seu nome. Não escolheu a cidade que você ia nascer. Você não escolheu a sua cor. Aí você iria escolher a sua salvação, que é algo tão complexo. Se Deus escolheu tudo isso, quem seriam os seus pais, onde você iria nascer, qual seria o seu nome, a cidade que você ia viver, o país, e Deus não iria escolher algo que é muito mais complexo que a sua salvação. Se Deus não escolhesse a sua salvação, os reformados afirmam, você também não poderia escolher. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos conforme a imagem do Teu Filho Jesus. E o Senhor Jesus nos representa até hoje diante de Ti, intercede por nós, e o Teu Espírito habita em nós porque o Senhor vô-lo entregou. O Senhor o enviou e Ele veio habitar nos nossos corações. E nos fez discernir a nossa salvação e a garantia da mesma, e a alegria da mesma, porque tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, e nós pertencemos a Ti.